Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Empresarial, dando início ao módulo 4, onde trataremos da recuperação de empresas e o processo de falência. Na unidade 1, trataremos da recuperação de empresas, tanto a judicial quanto a extrajudicial, e depois, na unidade 2, veremos aí o processo de falência. Iniciando uma introdução a essa ideia do direito falimentar, né? O direito falimentar no Brasil está regulado na Lei 11.101 de 2005, legislação importante que sofreu alteração recente pela Lei 14.112 de 2020. Portanto, quando estiverem estudando este tema, é importante verificar se o livro, se a doutrina ou se o próprio documento que traz aí as regras está atualizado à luz dessas alterações advindas com a lei em 2020. E o objetivo, né, de haver toda uma estrutura, um arcabouço jurídico voltado à questão da recuperação judicial, extrajudicial e até mesmo direito falimentar, se dá em... O objetivo, né, da lei é manter as empresas viáveis. Ou seja, uma empresa, se ela tiver um mínimo de chance de sobreviver no mercado, o objetivo é que ela sobreviva. Tá? E para tanto, existem algumas regras que precisam aí ser observadas. De outro lado, né, em contrário, a ideia é aquelas que não se mostrarem viáveis devem ser extintas e, portanto, liquidadas. Então, a Lei 11.101, ela traz três situações distintas. Lá no seu artigo 1º, ela fala da recuperação extrajudicial do empresário e da sociedade empresária. Uma outra modalidade, a recuperação judicial. E, por fim, a falência, tá? Que pode levar à cessão da empresa. Importante. Tá? Teremos o módulo próprio a unidade, né, da falência, mas nem sempre o processo de falência leva à extinção. Tá? Existem todas as regras a serem observadas. Vejam, então, em seu artigo 1º, a lei já nos mostra três situações distintas que podem ser aí aplicadas, que são aí viáveis de serem, que estão à disposição do empresário, das empresas, para tentar passar por momentos de crise, verificar a viabilidade daquela manutenção, ou então, se for o caso, de chegar aí ao término da exploração da atividade econômica organizada. Bem, assim, é importante já destacarmos que lá no artigo 1º, quando a lei diz a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante denominado simplesmente como devedor. Este empresário está aí fazendo referência ao empresário individual, tá? E aqui a ideia, né, a essência da lei é justamente não se aplicar àqueles que não são empresários, aos chamados devedores civis. O devedor civil, que é aquele que não explora atividade econômica organizada por meio aí da empresa, tá? Para poder receber uma dívida, para que o credor possa ter o seu crédito satisfeito, ele não vai poder se utilizar do direito falimentar e recuperacional. Para esse devedor civil, que não for empresário, se aplicarão as regras do processo de execução a contradevedor insolvente que estão regulamentadas no Código de Processo Civil brasileiro. Importante, o direito falimentar e recuperacional no Brasil, as regras da Lei 11.101 de 2005 não se aplicam também às cooperativas, porque cooperativas são sociedades simples, e são atividades não consideradas atividades empresárias, portanto, não incidirão também essas regras. O cerne, o núcleo, a essência do direito falimentar e recuperacional está previsto lá no artigo 47, que vai dizer que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise daquele devedor, que seja aqui empresário ou sociedade empresária, a fim de permitir a manutenção dessa fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social, como vimos lá no início do módulo do curso de Direito Empresarial. A empresa tem uma função social e ainda o estímulo à exploração
da atividade econômica. Então, o princípio da preservação da empresa, ele é o núcleo, ele é a essência do direito falimentar e recuperacional, tá? E ele pode ser entendido justamente como este princípio que visa recuperar a atividade empresarial de uma crise financeira, patrimonial, uma crise econômica, a fim de permitir que este negócio continue. Ao mesmo tempo que eu mantenho aí, posso tentar manter um negócio, eu consigo manter empregos, né, e interesse de todos os envolvidos numa relação jurídica negocial. Quem são as pessoas e atividades sujeitas, portanto? Tá? As pessoas que desenvolvem atividades empresariais. E atividade empresarial aqui deve ser entendida como qualquer atividade econômica organizada, extraindo lá do conceito de empresa, né? E que é desenvolvida profissionalmente voltada à produção ou circulação de bens e serviços. Sempre lembrando que nós temos aqui a exclusão daquelas atividades de cunho intelectual, puramente aí falando, nos termos de como estabelece, né, uma situação trazida como exceção pelo próprio Código Civil, no seu artigo 966. Com relação ao produtor rural, empresário que exerce atividade no ramo do agronegócio, tivemos uma alteração importante, que foi por meio da nova redação conferida ao parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que a partir dessa nova redação, permitiu que o produtor rural, pessoa física, comprove o período de 2 anos, que é um período exigido para que a pessoa possa comprovar a sua atividade, que exerce atividade econômica organizada, passou-se a se permitir que esses 2 anos sejam comprovados por meio da apresentação do livro caixa, ou até mesmo por meio de declaração de imposto de renda de pessoa física, balanço patrimonial, escrituração contábil, enfim. Antes dessa alteração, não era expressamente prevista a possibilidade deste meio probatório para justificar e preencher um dos requisitos para que o produtor rural pudesse aí pedir a recuperação judicial, por exemplo. E neste caso, havia uma divergência na doutrina e nos tribunais brasileiros também, que alguns entendiam que era necessário esse lapso temporal, que ele deveria ter registro junto à junta comercial, e isso causava uma grande insegurança jurídica para um setor que é tão relevante na nossa sociedade, que explora, né, atividade econômica organizada, gera produção de riquezas, empregos, e muitas vezes, e mais, o produtor rural muitas vezes fica vulnerável às intempéries climáticas, e ele aí uma das figuras assim que, né, deve se enquadrar nessa essência, nesse perfil da legislação recuperacional, com o intuito de tentar provar que é possível que ele retome, que ele possa exercer essa atividade. Aí, às vezes, ele precisa daquela concessão, daquele período, para poder se restabelecer. E havia aí uma certa divergência com relação a como ele poderia comprovar esses 2 anos, caso ele não tivesse, então, inscrito na junta comercial, o que às vezes acontece. E em razão dessa alteração na legislação, né, pôs-se fim a essa divergência de tribunal e doutrinária que havia, colocando aí, dizimando essa insegurança jurídica que permeava no nosso ordenamento e muitas vezes deixava essa classe sem este amparo, ok? Bem, em razão disso, adentramos aí a recuperação judicial e é importante destacar que a lei que nós estamos falando é a Lei 11.101 de 2005. Antes dela, vigorava uma lei da década de 70, que previa um outro instituto, que não a recuperação judicial. A recuperação judicial ela surge em 2005, substituindo a figura da chamada concordata. Às vezes tem pessoas que até hoje ainda falam em concordata, mas ela não existe mais, é um instituto que desapareceu em razão da emergência da recuperação judicial. A recuperação judicial, então, ela tem por objetivo viabilizar a superação de crises momentâneas, né, periódicas, pelas quais aí o devedor pode vir passar. E o intuito é justamente permitir que a atividade empresária se mantenha, e com isso eu consiga preservar empregos e demais interesses desses credores. Então, a recuperação judicial, ela tem, então, esse
objetivo, né, de viabilizar essa superação de crises e manter esses postos de empregos e demais interesses, tudo em prol do que já falamos, da preservação da empresa. Bem, é importante dizer que, embora, né, a essência da lei é sempre tentar recuperar, mas existem alguns critérios, porque tem que se pensar em recuperar quem tem chance de ser recuperado. Se o indivíduo não tiver chance de ser recuperado, para ele não é viável a recuperação. E aí nós vamos para um outro momento, que é a falência. Tá? A concordata, que é que foi extinta, ela era um direito do devedor. Então vejam, mesmo que ele não tivesse viabilidade de se manter, de se recuperar, ele tinha direito. E por que a concordata acabou sendo extinta? Porque nem havia participação dos credores, o juiz verificava se o devedor preenchia os requisitos e deferia o pedido. Credores sequer eram ouvidos. Já na recuperação judicial, que é a que vigora atualmente, os credores eles participam, eles são ouvidos, são eles quem decidem. O devedor apresenta um plano de recuperação e os devedores terão que se manifestar deliberando se aprovam ou não este plano. E neste caso, o juiz acaba ficando, né, em via de regra, vinculado à decisão dessa Assembleia de Credores. Já na concordata, o devedor podia apenas pedir o parcelamento da dívida ou abatimento nela. Já na recuperação, ele tem aí a opção de apresentar um plano de se recuperar, podendo propor várias medidas que ele achar aí viável para a sua reestruturação. Então, a recuperação se dá dentro de um processo judicial, onde vai ser elaborado e executado esse plano com o intuito de recuperar a empresa. E algo extremamente importante e relevante que seja destacado: a empresa, em processo de recuperação judicial, ela continua suas atividades normalmente, e aí algumas situações serão verificadas, porém ela está autorizada a manter as suas atividades. O processo, então, de recuperação judicial, ele tem 3 fases: uma fase postulatória, uma fase de deliberação e uma fase de execução. A fase postulatória, ela se inicia com a petição inicial, que faz aí o pedido de recuperação judicial, e se encerra com o despacho do juiz, que determina o processamento do pedido de recuperação. A fase de deliberação, ou também chamada fase de processamento, o início se dá com o despacho que manda processar o pedido de recuperação, e vai finalizar quando o plano for homologado, plano este que vai ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Por fim, a fase de execução. Aqui haverá fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial. Então, essa fase se inicia com a concessão da recuperação após a homologação do plano e se encerra com uma sentença do juiz que vai encerrar o processo, esmiuçando cada situação específica dessas fases de recuperação. A primeira fase postulatória, vamos falar quais são os requisitos para que o devedor possa pedir a recuperação. E aí nós temos o artigo 48 da Lei 11.101, que vai dizer, o devedor que quiser pleitear sua recuperação deverá, e aí tem requisitos, dentre eles, no caput do artigo 98, já destaca aí que há mais de 2 anos tem que estar exercendo atividade econômica organizada. Então, tem no mínimo aí um requisito mínimo de lapso temporal de 2 anos. Ele não pode ter sido falido, ou, caso ele já tenha tido a falência decretada, que as suas obrigações já tenham sido declaradas extintas. Não pode, há menos de 5 anos, ter obtido concessão de recuperação judicial e também não ter, há menos de 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial com base em plano especial de que trata aí o plano de recuperação de microempresa, a seção da lei que fala de recuperação de microempresa e empresa de pequeno porte. E ainda, ele não pode ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, ter sido condenado nos crimes previstos aí na Lei de Falência e Recuperação Judicial, ok? A sociedade empresária rural, como já falamos, esse cômputo dos 2 anos é possível aí computar período anterior com provas aí de documentos contábeis, período anterior ao período em que ela se registra na junta comercial, para preencher esse lapso temporal exigido no caput do artigo 48. Bem, então, a petição inicial da realidade econômica é outro requisito a ser aí preenchido neste primeiro momento, onde vai demonstrar qual a situação real da empresa.
E além de demonstrar a situação real, também tentar enfatizar, deixar clara que aquela empresa tem uma participação importante no contexto local, regional, nacional em que ela se encontra inserida, tá? Para que isso reforce e ganhe aí, tenha mais, apresente de forma mais robusta aí o quão importante é a sua permanência no mercado, tá? Ainda, haverá fase de constatação prévia, que após a distribuição deste pedido, o juiz, antes de deferir ou indeferir esse processamento de recuperação judicial, ele pode nomear um profissional de sua confiança, tá? Alguém que tenha capacidade técnica, idôneo, para que promova essa constatação, tá? De que realmente quais são as condições de funcionamento, a importância dessa empresa na sociedade local, tá? E ainda verifique se aquela empresa é uma empresa regular e faça uma análise de toda a documentação apresentada na petição inicial. Isso também é uma novidade aí de alteração recente da legislação, em que, se o juiz entender relevante, ele determina que seja realizado esse procedimento da constatação prévia. E aí, o juiz irá deferir o processamento da recuperação judicial. Se preenchido todos os requisitos, ele vai mandar processar a recuperação e vai dar esse despacho acolhendo o processamento, ok? Neste momento, o juiz nomeia o administrador judicial, uma figura importante que teremos aqui neste processo de recuperação, tá? E haverá também, ele fará, né, determinará que fique suspensa a prescrição das ações e das execuções contra o devedor. Ações que estejam em andamento, que já tenham sido distribuídas, ficarão suspensas. Tá? Este é o período chamado de stay period. Tá? E este período perdura por 180 dias. E ele vai aí da data do deferimento do processamento, tá? Até 180 dias. E este período pode ser prorrogável por igual período, então por mais 180, aí, podendo totalizar então até 360 dias, tá? Sempre uma única vez essa prorrogação e também em caráter excepcional. Então, uma das principais características e consequências do deferimento da recuperação judicial, e a mais desejada pelo devedor aqui, pelo empresário, é justamente essa suspensão da prescrição e das ações de execução em face do devedor. Tá? Então, este é o período aí, é o grande objetivo deste procedimento. Depois adentramos a fase de deliberação. Nesta fase, o plano de recuperação será analisado. Tá? Então, deferida a recuperação, aí o processamento, o juiz já determina para que o devedor apresente um plano de recuperação judicial. E o juiz vai fazer isso para que ele faça essa apresentação deste plano no prazo improrrogável de 60 dias. Se o devedor não apresentar no prazo determinado aqui pelo juiz, tá? O juiz vai convolar, que é como se fosse converter, o processo de recuperação em falência. O plano de recuperação, quais são os requisitos? Então, uma vez deferido, esse despacho determina a intimação do devedor para apresentar. E o que tem que ter esse plano? O plano tem que conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação que o devedor vai empregar, tem que demonstrar a sua viabilidade econômica, então ele tem que mostrar, por exemplo, que isso ele vai ter caixa para fazer isso, de onde ele vai tirar, enfim. E ainda o laudo econômico financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor. E este laudo tem que ser subscrito por um profissional que esteja legalmente habilitado ou ainda por uma empresa especializada nessa questão aí dessa perícia, dessa questão de avaliação. Ok? Bem, é feita então pelo juiz a análise e deliberação do plano e após o devedor apresentar esse plano, o juiz vai determinar que sejam publicados editais contendo aviso aos credores de que ele recebeu o plano de recuperação. E vai dizer que eles têm aí o prazo, vai fixar um prazo que, em regra, de até 30 dias, para que esses credores se manifestem se eles não concordam, se eles não concordarem, se eles não concordam com o plano sugerido aí pelo devedor. E aí, teremos a seguinte consequência. Se não houver oposição quanto ao plano apresentado, o pedido de recuperação foi aprovado, o plano foi aprovado, ok. Agora, se algum credor discordar ou puser objeção, será convocada uma assembleia de credores para que essa assembleia de credores decida
e decida o quê? Se a Assembleia aprova aquele plano inicialmente apresentado ou se essa Assembleia, né, propõe um novo plano, altere, aponte aí as alterações que entendam pertinentes no plano, tá? Se ela propor alteração, então nós teremos um plano alternativo. E se esse plano alternativo for rejeitado, né, no caso aqui, na verdade, se o plano originário, né, o plano do devedor foi rejeitado, a Assembleia vai aprovar um plano alternativo, tá? O administrador vai ter que apresentar este plano alternativo para a Assembleia Geral de Credores avaliar, tá? E aí vai conceder um prazo de 30 dias para que eles apresentem esse plano aí que eles entendam pertinente, ok? Então vejam, se no plano apresentado, se ninguém se opuser, sinal que ele foi aprovado. Se alguém se opuser, é sinal que nós vamos ter uma alternativa. Então, eles não concordam com o plano devedor, eles vão propor um outro plano, que é o chamado plano alternativo. Neste caso, tá? Vai ser convocada a Assembleia Geral, o administrador judicial vai ter esse papel, para que no prazo de 30 dias eles apresentem esse plano alternativo com as alterações aí sugeridas, tá? Essas alterações, esse plano alternativo, para ser aprovado, tem que ser aprovado por um número que represente mais da metade dos créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, ok? Se for aprovado esse plano na Assembleia Geral de Credores, ok, significa então uma anuência expressa ao plano, tá? Agora, se não houve, né, votação em razão da ausência de objeção por parte dos credores, sinal que o plano foi aprovado da forma como ele foi apresentado, chamada aí de anuência tácita, ok? E o juiz vai vai proferir uma decisão concedendo a recuperação pleiteada, ok? Agora, se não for apresentado o plano alternativo ou se o plano inicialmente apresentado for rejeitado, tá? O juiz, ou seja, ninguém tem opção, ninguém concorda com o que o devedor apresentou, não se apresenta um alternativo porque não chega a um consenso, o que vai acontecer? Efeito, o juiz vai aplicar aí vai fazer a convolução, né? Convolará, que é o termo usado pela lei, que é a conversão, a recuperação em falência, ok? Depois passamos à fase de execução, tá? Como é que se dá a fase, né, de execução? Então, nós já tivemos o pedido, o juiz deferiu, tivemos um plano de recuperação que foi aprovado, seja da forma como proposto ou com alterações por meio de um plano alternativo, e aí vamos iniciar a fase de execução. Então, após a concessão, né, da falência, o juiz vai determinar ao registros públicos, né, de empresas mercantis aí para que acrescente ao nome empresarial a expressão em recuperação judicial, tá? Então, o devedor ele vai permanecer no processo de recuperação até se cumprirem todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial para os primeiros 2 anos. Tá? Então, da concessão do plano, aprovou e da determinação, tá? Então concedeu-se. Os primeiros 2 anos, nesse período de 2 anos, após a concessão, o devedor fica aí adstrito e deverá cumprir as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Tá? Após aí esses 2 anos, se ele descumprir alguma obrigação prevista no plano, qualquer credor poderá requerer a sua falência ou a execução específica, por meio de uma ação própria, para buscar aí a satisfação do seu crédito, ok? Bem, ainda, né, nessa fase de execução, o juiz determina a junta comercial e a Receita Federal, essa anotação no cadastro aí de que a empresa teve aí a concessão de uma recuperação judicial. Então, durante o período do procedimento aí da recuperação judicial, se houver comitê de credores, são eles que fiscalizam, são os credores do comitê, né, no caso, o órgão que é o comitê, que fiscaliza o cumprimento e a gestão da atividade empresarial. Se não houver, o próprio administrador judicial é quem vai aí fazer essa fiscalização. E, em contraponto, temos a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, tá? Como o nome já determina, tá? Ela se dá extrajudicialmente. De que forma? O devedor, que pode ser o empresário ou a sociedade empresária,
que preencher os requisitos, os mesmos requisitos aí para a recuperação judicial, ele pode propor e negociar diretamente com os seus credores um plano de recuperação judicial. Então, aqueles mesmos requisitos que falamos lá do artigo 48, é que ele vai, se ele preencher, ele pode tentar negociar diretamente com os credores. E para tanto, né, acrescentando, né, a recuperação extrajudicial alguns requisitos, nós temos, não tem que estar em curso, né, não pode, nenhuma tramitação de pedido de recuperação judicial, não pode ter sido concedido a este mesmo devedor há menos de 2 anos recuperação judicial ou extrajudicial. O plano que ele apresenta não pode prever o pagamento antecipado de qualquer dívida, não pode prever tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos, e após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão do plano, salvo se houver anuência expressa de todos os demais aí envolvidos. Ainda, neste caso, a dívida do devedor aqui não pode envolver crédito de natureza tributária, também não pode ser crédito derivado de legislação trabalhista ou ainda de acidente de trabalho. E como que se dá? Então, nós estamos diante de um procedimento em que o devedor sabe da sua situação de dificuldade, ele se vê diante de uma situação sem ter muito o que fazer e propõe diretamente aos seus credores uma forma de tentar se reestruturar, uma forma de pagar, uma forma de tentar se restabelecer. Então, é ele diretamente. E aí eles vão colocar tudo isso num papel, como fazer um acordo, e vão pedir para que o juiz homologue esse plano de recuperação extrajudicial. Então, aqui não é o juiz que vê se vai dar ou não, conceder ou não a recuperação. Aqui as partes concordaram. Então, o juiz vai homologar. É claro que tem que juntar documentações, tudo que prove aí os requisitos e as condições. Todos os credores envolvidos devem assinar, concordando, ok? Vejam, neste caso, a lei traz algumas regras específicas. Vai dizer que para ser homologado, o plano ele tem que ostentar, né, tem que conter a assinatura de credores que sejam titulares de mais da metade dos créditos de cada espécie por ele abrangidos. Ou seja, ainda que nem todos tenham anuídos, mas mais da metade anuíram, já preenche o requisito, ok? E ainda, o parágrafo 7º deste artigo vai dizer que o pedido previsto no caput, no caso que é o de recuperação extrajudicial, pode ser apresentado com a comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por eles abrangidos, e ainda com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contados da data em que eles estão pedindo essa homologação, atingir o quórum previsto no caput, que é mais da metade dos créditos de cada espécie. Vejam, e ainda traz a faculdade de, se não conseguir reunir essas assinaturas todas aí necessárias no período de 90 dias, a lei permite que se converta esse pedido de recuperação extrajudicial em recuperação judicial, ok? Então, vejam, mesmo que eu dependa da anuência dos credores, a lei faculta a possibilidade de ingressar com o pedido sem ter todos os credores assinando, dando aí um prazo para que isso seja feito, para que se atinja pelo menos mais da metade aí da concordância, ok? E o parágrafo 8º vai dizer que a mesma regra lá do período de suspensão das ações de execução, o stay period, vai se aplicar aqui também. Uma vez concedida e homologado o plano de recuperação extrajudicial, aquela suspensão do parágrafo 6º, do artigo 6º, também se aplica aqui. Vejam, e se o juiz conceder, né, homologar o plano e essa suspensão for aí conseguida, for aí aplicada, vamos assim dizer, nós teremos também a suspensão da prescrição das obrigações do devedor que estão sujeitas ao regime da Lei 11.101 de 2005 e também a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive eventuais execuções dos credores particulares com sócios solidários, referentes aí a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. E ainda, como regra da recuperação extrajudicial,
A partir da homologação do plano de recuperação extrajudicial, haverá proibição de qualquer forma de retenção, de medidas cautelares como arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, ou ainda que extrajudicial, sobre os bens do devedor que advindas de ações judiciais ou medidas extrajudiciais de créditos e obrigações que estão sujeitos aí a esse processo de recuperação ou a falência. Vejam, a grande diferença entre recuperação judicial e a recuperação extrajudicial está simplesmente na participação do Poder Judiciário. A judicial é um processo que se inicia, então faz uma petição pedindo para o juiz ver se preenche, se preencher, manda apresentar o plano, aí vê se há aprovação do plano, tendo a aprovação do plano, homologa-se, assim, concede-se e determina o período de suspensão. Na extrajudicial, não. Devedor e credor discutem diretamente, e diretamente chegam a acordos e simplesmente já levam o produto pronto, vamos assim dizer, para o juiz. Ó, tá aqui, o juiz só vai ver se todo mundo preencheu os requisitos e vai homologar ou não o plano ali apresentado. Ok? Vejam, na recuperação judicial, então, a empresa ela aciona diretamente o juiz, e na extrajudicial, o devedor discute, negocia e aprova junto aos credores uma proposta ou um plano de recuperação. Então, posteriormente a este acordo, essa negociação feita entre devedor e credor, é que ocorre a apresentação ao juízo para que seja homologado. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada e bons estudos a todos.